Olá, tudo bem? Então vamos criar aqui a parte de notificações, tá? Por enquanto a gente vai criar quando clicar aqui no link, a gente cria a tela, né, de exibição dessas notificações e aí depois, em melhorias aqui no próprio bloco, a gente pode colocar um drop-down com pelo menos as 3 últimas notificações carregadas aqui, tá? Então, vindo aqui na minha outra aba, eu tenho aqui um pequeno snippet com for each, tá? Para exibir as notificações. Isso aqui vai ser útil só para agilizar o nosso processo, a gente já vai entender como usar ele. E primeiramente vamos criar o nosso componente para ser carregado quando clicarmos aqui no nosso ícone de notificação. Então vamos aqui no nosso terminal. Deixa eu sair aqui do Tinker. Vou criar aqui um componente LiveWire, então make LiveWire. Eu vou chamar aqui ele somente de notification, tá? Então, desta forma. Tá? Então, o componente foi criado na pasta LiveWire. Nós temos aqui o nosso notification e o nosso conteúdo foi criado corretamente também ali na parte de views, tá bom? Então, vamos aqui pro nosso PHP Storm. Nosso componente está aqui, tá? Criado dentro da pasta LiveWire. É isso que a gente precisa. E a camada de view também vai estar na pasta LiveWire em Resources, Views, e vai estar aqui o notification blade.php. A gente pode voltar aqui no nosso gist, tá? Vai estar linkado abaixo. Você pode copiar esse for each, ele não tem nada assim de especial, você vai ver aqui e eu vou te explicar o que a gente tem nele, tá? E a gente pode colar ele aqui dentro da camada de view do nosso componente notification, tá bom? Feito isso, vamos aqui no nosso web.php da pasta routes e criar aqui. A gente pode criar ele aqui mesmo antes do content. Vamos colocar aqui, ó, route get. Vou colocar aqui notifications, tá bom? E a gente vai carregar aqui o nosso app http livewire notification class. Colocar aqui um name nele, um apelido, né? Então, notifications, e a gente pode, inclusive, deixa eu só dar um enter aqui. Colocar aqui um middleware, tá? Auth. Então a gente precisa estar autenticado para ver as notificações, tá bom? Então, feito isso, vamos aqui no nosso navigation.blade.php, onde a gente tem ali o nosso link com o ícone do sino, né? E aqui no href desse link do ícone do sino, a gente coloca aqui o nosso route notifications, tá bom? Então é isso, vamos aqui para o nosso browser, voltar aqui, atualizar, e aí clicando aqui, nós somos direcionados aqui para a nossa tela de notificações. Aí aqui a gente já é um erro que a gente conhece, a gente precisa vir aqui na camada de view do componente notification e setar o nosso xslot com o nome header, e aqui a gente vai colocar notificações, tá bom? Então feito isso, posso atualizar. E aí a gente vai ter aqui as notificações e a gente só precisa corrigir e acertar aqui alguns detalhes. Então vamos voltar aqui. Eu vou aproveitar e vir aqui no vídeo create. A gente pode copiar todas essas classes aqui que a gente já pegou o padrão do próprio Breeze, né? E utilizar aqui também na nossa div do notifications, tá bom? Então com isso a gente já vai ter um conteúdo centralizado com uma margem e aí as notificações aqui pra gente, tá? Então aqui, bem simples, a gente não tem muito que esquentar com essa parte, que é o seguinte, o que eu fiz? Como a gente já entende como pegar as notificações não lidas, e a gente sabe que aqui ele retorna uma collection, eu simplesmente iterei em cima disso e peguei o próprio ícone ali do nosso símbolo, do nosso sino, coloquei aqui, usei um flex para poder
colocar basicamente um alinhado em linha, né? Fazer um alinhamento em linha aqui por padrão. E aí ficar o ícone do sino ao lado da mensagem, da notificação. E aí, só um detalhe a mais aqui, que eu fiz aqui uma pequena condicional, que na verdade eu nem preciso ter ela aqui, por conta que a gente fez um teste, né? E a gente salvou em algum momento uma informação chamada de extra. E aí, por isso que eu fiz essa pequena condicional aqui. Mas basicamente, como a gente está lendo só as não lidas e a gente está tendo aqui uma paridade de chamar as chaves de message, tá? Inclusive aqui também, ó. Então eu não preciso ter essa condicional aqui que você copiou, tá bom? Então você pode remover tranquilamente. E aí a gente já deixa esse padrão aqui como chave da mensagem da nossa notificação, tá bom? E aí nesse caso, o que acontece? A gente tem... Como eu tenho a notificação retornada, eu peguei exatamente a chave data, que o próprio Laravel serializa em JSON e salva nessa coluna na base pra gente. E quando ele recupera, a gente vai ter um array respeitando a mesma estrutura. E aí eu consigo acessar a chave message quando for, por exemplo, do tipo... tipo aqui, ó, por exemplo. Eu posso até exemplificar aqui para você. Se a notification na chave type, tá, foi igual a app notifications when video processing has failed notification, a gente pode finalizar aqui o if, né? Só alinhar aqui rapidamente. Eu posso ler a mensagem na chave error, tá? Que é justamente essa linha aqui, tá bom? E aí se eu voltar aqui e atualizar, está aqui, ó, erro ao processar vídeo. A gente pode colocar, por exemplo, dessa forma. Só voltar aqui. A gente pode até colocar um parágrafo aqui. Colocar um outro parágrafo aqui. E erro ocorrido. Tá? Então, nesse caso, a gente, ó, erro ocorrido, a mensagem da notificação. Nesse caso, você consegue pelo tipo, tá? Lembrando que é o tipo não notifiable type. É só a coluna type que recebe o namespace dessa notificação. E aí você, dependendo do namespace da notificação, deixa eu só escapar aqui pra gente não ter nenhum problema extra na contrabarra, tá? Apesar de que a gente não tá tendo nenhuma quebra, né? Mas só para garantir mesmo. E lembrando que mediante o tipo baseado no nome da notificação da classe, você consegue fazer essas particularidades dependendo da classe de notificação. Como a gente fez aqui, a gente colocou uma chave extra em toDatabase, num array retornado para salvar na base para essa notificação, e aí pegando o tipo dela, a gente exibe somente para ela essas mensagens extras. E aí você poderia fazer diversas particularidades aqui nessa linha, tá bom? Então, bem interessante aqui pra gente. E aí, se você quiser, como a gente está no componente aqui, a gente pode, por exemplo, fazer o seguinte. Eu posso colocar aqui mesmo, nesse parágrafo acima, um button. Tá? Salvar aqui e marcar como lido. Tá? Colocar um id, click.prevent e read. Deixa eu colocar aqui o mesmo nome até do método, né? Mark as read notification, tá? E a gente pode vir na parte do PHP aqui do componente, tá? E criar public function mark as read notification. Aqui, como a gente está num loop de notificações ali na tela, eu posso receber essa notificação aqui. Então,
e só para a gente verificar ali, fazer um DD no que a gente receber aqui, tá bom? Aqui tem um detalhezinho, deixa eu só... Vamos aqui no nosso... Na camada de view, eu posso passar aqui, ó, notification ID. Só que aqui lembrando que é o seguinte, como eu estou numa anotação de texto, a gente vai ter o seguinte, eu vou clicar aqui, atualizar no caso, e aí vou inspecionar. Vamos aqui em console, se eu clicar aqui, ó, eu vou ter um unexpected token, e a gente teve um erro aqui, tá, no momento do clique do botão, tá bom? Novamente aqui. Nesse caso, eu preciso printar esse ID, tá bom? Para que ele passe literalmente aqui como parâmetro da notificação, tá? Então vamos, no caso do método de marcar como lido. Então eu vou clicar aqui, deixa eu só ver aqui em Elements, vamos aqui na nossa linha da notificação, tá? Você percebe que está selecionado ali pra gente. Aqui nessa segunda div que é a mensagem ali, ó. Então, nesse primeiro parágrafo, nós temos aqui, ó, passou corretamente o ID, mas aqui quebrou exatamente pelo seguinte. Como a gente tem um UID sendo passado aqui, a gente pode até ver aqui, ó, ele é separado por traço, tá? Então eu vou precisar fazer o seguinte, eu vou mandar ele envolvido em aspas simples para ele ir como uma string, tá? E não quebrar ali o nosso JavaScript que é feito pelo Livewire aqui. Então vamos voltar, vou atualizar, console aqui, marcar como lido e aí sim, posso fechar aqui console. A gente já recebe o nosso UID aqui pra gente, tá bom? A gente pode, tirando o zoom agora a gente tem aqui o seguinte, vamos aqui, eu consigo já, ao invés de fazer uma busca pelo ID da notificação aqui dentro desse método, eu consigo tipar esse parâmetro de forma a receber já o objeto da notificação no ponto para a gente só marcar ele como lido. Como eu faço isso? Lembra que quando a gente recuperou ali uma notificação apenas, a gente teve um database notification, tá? E quando for uma collection, database notification collection. Então, como eu tenho uma notificação aqui, eu consigo fazer um type hint por database. Opa, notification, tá? Esse cara aqui, ó, do nosso Illuminate Notifications, é o database notification. E tipando esse parâmetro, a gente vai ter já injetado aqui a notificação, o model correto, para que a gente tenha as informações populadas nesse model para o ID informado nesse método mark as read notification que a gente criou. Então o Livewire ele já injeta corretamente para a gente se utilizando do container bind do próprio Laravel. E aí, a gente vier aqui e clicar em marcar como lido, dar um zoom aqui, ó, você vai ver que a gente tem um database notification agora, e em attributes a gente consegue ver que realmente ele pegou corretamente a notificação para a gente. Então, feito isso, a gente pode voltar aqui e simplesmente fazer aqui, ó, notification mark as read, né? Até o próprio PHP Storm conseguiu fazer os autocompletes. A gente tem o inverso também, né? Mark as unread. Então isso aqui é bem interessante, a gente até explorar mais esse database notification. Mas aí pra gente que a gente quer marcar como lido, então é esse método aqui pra gente, tá? Tá bom? Então feito isso, a gente pode voltar aqui. Vou só atualizar aqui por desencargo mesmo de consciência. Clica aqui em marcar como lido. E aí você percebe que ele já atualizou pra gente, tá bom? Aqui tem um ponto bem legal que a gente já pode fazer, não necessariamente agora, mas já, por exemplo, disparar por exemplo, transformar esse sino em um componente, tá? E já, por exemplo, disparar um evento quando eu marcar como lido, disparar um evento só para que ele atualize também essa contagem, tá? Mas se eu atualizar a tela mesmo, refletiu certinho, tá bom? E aí aqui no caso do... Vamos só deixar aqui rapidamente, deixa eu vir aqui na camada de view do componente notification. E nesse button, a gente pode até fazer o seguinte, não precisa nem ser um button especificamente, né? Pode ser um link, tá bom? Vou
PHP Storm já modificou a tag de fechamento. Eu posso colocar um href aqui vazio só para href, tá bom? Aí, atualizando aqui, tá? A gente pode, por exemplo, aqui nesse link, deixa eu só dar uma quebra aqui, colocar aqui um class, coloca aqui um underline, text blue 500, vamos voltar aqui, tá? E aí acho que qualquer coisa você pode colocar tranquilamente também um checkbox, ou transformar toda essa div aqui em um marcar como lido, tá? Aqui é só mais para exemplificar mesmo. Então se eu clicar aqui em marcar como lido, já não temos mais notificações, tá bom? E aí tudo certinho pra gente. E aí a gente pode até fazer o seguinte também, aqui nas notificações, fazer aquele for else, tá? End for else. E aí colocar aqui o nosso @empty. Colocar uma div aqui com wfull, um padding no eixo y de 5, pad no eixo x de 10, uma borda, um border yellow de 500, um background, um BG yellow de 200, vou dar um tab, colocar aqui nenhuma notificação encontrada, tá bom? E aí a gente deixa a mensagem aqui para o usuário, tá? Ficou bem, deixa eu só diminuir, ficou bem forte ali, eu vou colocar aqui 400 e aqui 100, tá? Acho que fica melhor assim, dá até para diminuir mais a borda, colocar aqui 200, tá? E aí se você quiser colocar também a text yellow de 200, né, que é a cor da borda, tá? Nesse caso ficou bem, deixa eu só colocar aqui a 400, acho que ficou melhor. E aí, nenhuma notificação encontrada, tá? Tirar o zoom aqui. Tá bom? Acho que ainda ficou um pouco, nesse caso aqui, diminuindo. Ele ficou um pouco ainda apagado, mas a gente pode até voltar também aqui para 400 a borda, ou 500 como tava. Aqui colocar uns 600, tá? Acho que assim fica melhor. E tendo notificações, tá? Até o nosso ícone já não aparece, tá bom? A gente exibe aqui e já tem ali um link para marcar como lido, tá bom? E aí, essa aula já está bem extensa, a gente vai só para a próxima aula para a gente só fazer aquela correção aqui, para que quando clicarmos aqui no sino a gente não tenha esse trigger para o logout, tá? E aí vamos resolver isso na próxima aula, então vamos lá.